Existem duas maneiras de se conhecer a Deus. Uma que faz toda a diferença na vida de uma pessoa e outra que não faz diferença nenhuma. O apóstolo Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 12 ao 14, diz assim: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o modo de conhecer a Deus que não faz nenhuma diferença é o conhecimento de Deus mental, intelectual, através de estudos, através de ensinamentos da sabedoria humana, uma pregação, uma palestra, um livro que leu, o tempo que tem na igreja e já ouviu várias pregações. É um conhecimento como se fosse de notícia. A pessoa tomou conhecimento que Jesus morreu na cruz por ela, não é? Ela toma conhecimento dos versículos, dos milagres, da história do Deus de Israel na Bíblia. Isso não faz nenhuma diferença na vida dela, porque a humanidade também tem conhecimento de que Jesus morreu na cruz, enfim, mas esse conhecimento não atrai as pessoas para Cristo, para o Senhor Jesus. O fato de conhecer, de ter o conhecimento de que Jesus é o Filho de Deus que morreu por nós, não traz para a pessoa uma vontade de largar o mundo, de largar o pecado, enfim. É que nem Jó falou assim: eu te conhecia de ouvir falar. Então, não faz nenhuma diferença na vida de uma pessoa esse conhecimento mental, intelectual, porque aprendeu, porque veio para ela como uma notícia. E o apóstolo Paulo teve essas duas experiências. O apóstolo Paulo conheceu Deus através dos estudos. Ele foi um excelente aluno da escola de Gamaliel e ele se gabava disso, ele tinha orgulho disso, desse conhecimento. Mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele conheceu Jesus intimamente. Então, esse é o conhecer que faz toda a diferença. É o conhecimento espiritual. É quando você tem uma experiência pessoal com o próprio Deus, com o próprio Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Você tem um encontro com Deus através do Espírito Santo, né? Com o seu espírito. O seu espírito se conecta com o Espírito Santo, ele é revelado, né? O Espírito Santo revela para você a beleza do Senhor Jesus e a majestade do nosso Deus. Então você se torna uma pessoa totalmente diferente. Você sabe, a partir dali, em quem tem crido. Você não tem mais medo. Sua vida, de fato, está alicerçada na rocha, como Jesus fala, né? Então podem vir as tempestades, os vendavais, você não se abala, porque você tem segurança, você se apoia na palavra. A palavra de Deus deixa de ser simples versículos e passa a ser vida dentro de você. Então faz a diferença. Mas uma pessoa que só conhece a Deus mentalmente, no intelecto, é um conhecimento raso, não tem profundidade nisso.
quando vem as circunstâncias, as dificuldades, os problemas, ela procura a fé, não acha. Ela procura a confiança, não consegue confiar. Diante do médico, quando o médico diz, olha, para a sua situação não tem mais jeito, ela se desespera, ela entra em desespero, ela perde a paz. Mas quando a pessoa conhece a Deus no Espírito, porque o Espírito dela teve um encontro com o Espírito Santo, ele foi revelada a mão poderosa do Altíssimo, diante de um quadro clínico, que o médico diz, para o seu quadro, para a sua situação não tem mais jeito, ela tem paz, ela sabe que o Deus dela, ele é o Deus que decide sobre a vida e a morte, e é ele quem decide, não é o médico, não é ninguém. Então ela tem paz, e isso traz uma confusão na mente da sabedoria humana, que não consegue entender por que essa notícia não abalou a pessoa, essa notícia não travou a pessoa, essa notícia não parou ela de viver, né? Não impediu ela de viver, enfim. E por causa dessa segurança, porque a vida dela está nas mãos de Deus, aí vem um milagre. Aí é quando todos ficam impactados, porque você sabe que é o medo e a insegurança que alimenta o caos, que alimenta o problema, né? A fé alimenta o milagre. A fé alimenta o poder de Deus na nossa vida. Olha só o que diz lá em Oséias, no capítulo 6, no versículo 3. Olha só. Então, conheçamos, não basta somente conhecer mentalmente, tomar conhecimento porque dos versículos da Bíblia, de um livro, de uma pregação, de uma palestra. Não basta isso somente, não. Mas ele diz, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôndia que rega a terra. Então, meu amigo, minha amiga, vá além, mergulhe em Deus e busque conhecê-lo mais e mais, e ele vai se revelar a você, vai tornar você uma criatura forte, uma criatura resistente, e você vai resistir todas as situações, circunstâncias, e não só resistir, mas vencê-las. Então, existem dois modos de conhecer a Deus: o conhecimento mental, que é intelectual, e o conhecimento espiritual, que é uma experiência pessoal que a pessoa tem entre o espírito dela e o Espírito Santo. Que Deus te abençoe.